Boa tarde, turminha, tudo bem? Vamos lá para nossa aula de língua portuguesa. Peguem a apostila aí. Vamos entrar agora no capítulo 4, texto narrativo. Um texto narrativo pode ser uma história real ou imaginária. Ela tem três partes: a introdução, que é o início de um texto, o desenvolvimento, que vai contando, né, o que acontece na história, e a conclusão, que é um final, né, que dá uma solução o problema apresentado lá, né? Enfim. E apresenta elementos indispensáveis para sua construção. Olha só, vamos ver os elementos. Precisa de personagens, né? Que são quem participam da história. Podem ser animais, podem ser, né? Se for um conto imaginário. Se for uma história real, também pode ter pessoas, né? Pode ter também a participação de animais, enfim. O narrador, que é quem conta a história, precisa ter alguém narrando, contando essa história. O tempo, quando essa história acontece? Foi em algum século passado, atualmente? Como é que foi isso? O enredo, a história propriamente dita, é o desenvolver da história, né? O lugar é o espaço, o ambiente em que a história se passa, né? Foi uma praça, um shopping, uma floresta. Ao contar uma história, é preciso escolher o assunto a ser falado, usar palavras adequadas e ter muita criatividade. Como vimos, o escritor Monteiro Lobato criou várias histórias usando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo e também reescreveu muitas fábulas. Vamos ler uma dessas fábulas para resolver a atividade proposta. O Leão e o Ratinho. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas de um leão. Parou de pelos em pé, paralisado de terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, pensou o ratinho, e pôs-se a roer as cordas. No instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que rompia a primeira malha, as outras se afrouxavam, pôde o leão desembaraçar-se e fugir. A moral da história, porque é uma fábula, lembra que nós já estudamos o gênero fábula, ela sempre tem uma moral da história, né? Vale mais a paciência de um pequeno que o esforço de um leão. O que ele quis dizer, né? Que o leão, embora ele seja grande, seja forte, quanto mais ele se debatia naquela rede, mais ele se enrolava. Então, nada adiantou o tamanho e a bravura desse leão, né? Agora o ratinho, pequenininho, conseguiu ir lá ó, no lugarzinho certo e roer e afrouxar as outras cordas, né? E aí ele fala que mais vale a paciência de um pequeno que o esforço de um leão. Agora, o número 1, faça uma ilustração da história, separando-a em três partes. A introdução, que é o início da história, onde apresenta o personagem. O desenvolvimento, aqui, é o que aconteceu, né? Está acontecendo ali, qual foi o problema que aconteceu. E aqui, ó, a conclusão, como isso terminou. Então, vocês vão fazer as ilustrações aí, tá? Aqui são alguns livros que vocês podem procurar, ler, estão aqui, ó, para vocês, ó, tá? São alguns livrinhos. Bom, turminha, por hoje é só esse, tá? De língua portuguesa e a gente vai fazer de arte. Bem? Então, até daqui a pouco. Beijo.